Olá, gente. Meu nome é Maíra. Eu sou Community Manager do BUP, uma plataforma de compra e venda de conteúdo adulto, que só em 2022, o ano ainda nem acabou, mas a gente já ajudou a movimentar mais de R$ 1 milhão. Bom, lá no BUP você pode ou adquirir conteúdo de outras pessoas ou vender também conteúdo, se você quiser. A gente sabe que é um produto diferente, né, que exige muito cuidado, mas a gente também sabe que esse resultado de mais de R$ 1 milhão movimentados é total fruto do engajamento e da criação da nossa comunidade. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. A gente vai falar um pouco sobre de onde veio o BUP, como a gente criou essa comunidade e as estratégias que eu tracei para que a gente pudesse aumentar essa comunidade, para que isso se convertesse em faturamento. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas estratégias. Eu espero que agregue muito no trabalho de vocês e espero que ajude também vocês a entenderem um pouco mais desse segmento que o BUP está inserido, com bastante respeito e olhando com um olhar de estratégia, porque é isso que a gente faz diariamente, trabalhando no BUP. Bom, como eu disse, o BUP é uma comunidade que surgiu aqui em 2021, depois do boom que teve de outros players do mercado em 2020. Mas nós somos resultados de uma comunidade muito maior, que é o Sexlog. Para quem não está familiarizado com o meio liberal de troca de casais, o Sexlog é a maior plataforma de sexo e swing da América Latina e tem 17 milhões de usuários. Então, o BUP já nasceu muito grande. Lá em 2020, com o boom do OnlyFans, que é outro player do mercado muito grande, a comunidade do Sexlog sentiu necessidade de ter uma plataforma própria, rápida, segura e simples de produção e venda de conteúdo adulto. Mas não era permitido fazer esse tipo de venda dentro do Sexlog. E por isso o BUP nasceu. Claro que a gente já nasceu uma comunidade de alguma relevância, porque a gente veio do Sexlog, a gente veio grande, né? Veio de uma comunidade muito maior. Mas lá no comecinho do BUP, a gente tinha muito receio, muito medo de que a gente se tornasse um anexo do Sexlog, uma versão reduzida de uma comunidade muito maior. E por isso, a gente traçou um objetivo que era ter a nossa comunidade própria, de personalidade diversa, e que refletisse quem o BUP era como uma plataforma de conteúdo adulto. E foi assim que a gente traçou o primeiro passo dessa estratégia. Mas antes, queria falar algumas coisas sobre a nossa comunidade atualmente. Hoje o BUP é uma comunidade de 160 mil pessoas comprando, trocando, compartilhando conteúdo adulto de alguma forma. E só em 2022 a gente aumentou em 400% o faturamento, graças ao engajamento, principalmente das nossas BUPers, que são as produtoras de conteúdo que monetizam dentro do BUP. Mas esse é o nosso contexto de onde a gente surgiu. A gente surgiu do Sexlog. E claro que para a gente entender essa comunidade do BUP, para aumentar essa comunidade do jeito que a gente gostaria, o primeiro passo foi fazer prospecção. Primeiro de tudo, eu decidi olhar para dentro do BUP. As pessoas que já estavam lá, que já estavam na plataforma, que já utilizavam o nosso produto. Então, eu comecei a passar um tempo dentro da plataforma, eu comecei a olhar alguns perfis, prestar atenção na qualidade do conteúdo, os termos que eram utilizados, a legenda que era feita. Eu comecei a utilizar a busca para pesquisar termos específicos, que eu já sabia que eram de relevância para a nossa comunidade, como, por exemplo, o termo cuckold. Para quem não sabe, o cuckold é o fetiche mais popular do Brasil, que é quando existe um casal e um membro desse casal é compartilhado com outras pessoas enquanto o outro membro está assistindo. O cuckold é muito forte no BUP, ele é responsável por grande parte do nosso faturamento e graças também à comunidade que veio do Sexlog, que vive não só esse fetiche, mas o estilo de vida. Também olhei outros termos, como cosplay, BDSM, e fui vendo que tipo de perfil já estava no BUP e que tipo de conteúdo ele estava fazendo. Uma outra prospecção muito importante para a nossa comunidade foi a prospecção em rede social.
comecei a procurar produtoras de conteúdo que já faziam conteúdo adulto, que já tinham sucesso ou poderiam ter maior sucesso no BUP, para trazer essas pessoas para a nossa comunidade. Claro que esse não era o momento de trazer 1.000 pessoas do nada para o BUP, que talvez não revertesse em venda. Naquele momento, eu queria trazer pessoas que pudessem vender bem no BUP, que tivessem potencial de crescimento. Então, eu passava aí uma semana olhando o trabalho daquela produtora dentro das redes sociais, Twitter, Instagram, e quando eu tivesse certeza de que ela era uma forte candidata para monetizar no BUP, eu fazia o primeiro contato, me apresentava e apresentava a plataforma também. E foi assim que, depois dessas 2 prospecções, a gente começou a iniciar o relacionamento com essa comunidade que ou já estava dentro do BUP ou estava chegando. Esse foi um momento muito importante para mim como Community Manager, porque foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, de fato, a minha comunidade. Eu pude ouvir, entender os anseios, quais eram as dores de quem estava vindo de outra plataforma, quais eram as expectativas delas nessa nova plataforma, que no caso era o BUP. E foi com essas informações que eu entendi as subdivisões dentro de uma comunidade que se relacionava com o BUP. E aí você pode dizer, Maíra, mas é óbvio que tem subdivisões. 160 mil pessoas em uma comunidade é muita gente. Não tem como todos eles serem iguais. Sim, isso a gente sabia. Mas eu queria ter certeza de quais eram essas subdivisões, porque isso é muito importante para que a gente entenda o produto. Então, a gente conversou com as pessoas que estavam chegando, a gente conversou com quem estava dentro, a gente mapeou padrões, a gente entendeu a vida dessas pessoas de alguma forma. E foi assim que a gente encontrou algumas subdivisões que eram muito importantes para o BUP. Além do Q-Code, além do BDSM, a gente encontrou o pessoal que fazia conteúdo cosplay e geek. E dentro desse conteúdo cosplay, eles ainda se subdividiam entre conteúdo soft, que é aquele que não tem nada explícito, e o conteúdo explícito do Eros Cosplay. A gente também encontrou uma outra comunidade dentro do BUP, que era de pessoas exibicionistas, pessoas que gostam de exibir seus corpos, muitas vezes fazendo conteúdo solo. Para mim, como Community Manager, ficou muito claro, muito rapidamente, que cada subdivisão da comunidade do BUP tinha expectativas e anseios diferentes. Então, todas as tratativas com cada membro dessas comunidades eram personalizadas. A gente entendia que a comunidade de cosplay queria uma coisa e a comunidade de code queria outra. Entender essas subdivisões e o que elas esperavam do BUP e de mim como Community Manager foi extremamente importante para o sucesso do BUP. Mas esse era apenas parte de todo um processo que era a gestão e o engajamento que a gente esperava para a comunidade do BUP. Foi muito importante que a gente seguisse monitorando a nossa comunidade. E nessa etapa de monitoramento, eu separei 5 pontos que eu julguei essenciais para entender a minha comunidade. O primeiro deles foi, eu comecei a monitorar o que era falado do BUP por aí. Eu participava de grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, grupos no Facebook, no Twitter, de pessoas que estavam vendendo conteúdo adulto. E eu ficava monitorando quando o assunto plataforma de conteúdo adulto aparecia. Atenção que esse não era um monitoramento dentro, de fato, da plataforma do BUP, mas eram em pontos de contatos em que a minha comunidade também estava. E aí, sempre que o assunto plataforma de conteúdo adulto surgia, queria entender, o BUP é mencionado? Se ele é mencionado, o que as pessoas falam? Se falam bem, quais são os pontos principais? E se eles não falam bem nesse momento, o que está causando isso? Qual é o ponto que está causando essa insatisfação? Depois disso, eu comecei a monitorar o sucesso de venda das pessoas que eu tinha relacionamento mais próximo, ou seja, das pessoas que eu prospectei em rede social e também que eu encontrei dentro do BUP. Era muito importante entender se elas estavam vendendo bem, se não estavam, o que é que estava causando isso. E foi assim que eu descobri que algumas subdivisões tinham efeitos sazonais de vendas. A comunidade do cosplay, por exemplo, no último trimestre, eles vendem muito melhor. Por quê? É um trimestre que tem datas extremamente importantes para essa comunidade,
como Halloween, Black Friday e, por incrível que pareça, o Natal. Essa subcomunidade dentro do BUP tinha perfis que tinham aumentos de até 800% de venda no último trimestre, graças a essas datas comemorativas. Entender isso, ter essa informação, foi decisivo para que eu pudesse orientar a minha comunidade de vendedoras, para que elas pudessem focar principalmente nessas datas e assim conseguindo monetizar muito mais no BUP. Quando a gente fala de monetizar, é importante também verificar o preço cobrado por essas produtoras dentro da minha comunidade. Não é interessante para mim, não é interessante para o BUP, e não é interessante para ninguém na minha comunidade que os preços cobrados pelos conteúdos sejam injustos, sejam extremamente baixos e que desvalorize o produto produzido. Então, por isso, eu comecei a monitorar o ticket médio do BUP, quantas mídias são cobradas por X reais, e comecei a educar a minha comunidade para que fosse cobrado o valor correto e justo pelos conteúdos. Esses 3 pontos que eu citei, eles estavam diretamente ligados à satisfação das produtoras de conteúdo dentro da minha plataforma. Os níveis de satisfação relacionados ao BUP também eram monitorados e eram de extrema importância, um indicador extremamente importante para a gente, até para entender o bem-estar da nossa comunidade e também se as diretrizes da plataforma estavam sendo seguidas corretamente. E tudo isso levou a gente para um novo ponto. Quando a gente conversou com as BUPers, fez benchmarking, a gente entendeu também que fazer eventos presenciais eram muito importantes para monitorar essa comunidade e para trazer essas produtoras cada vez mais perto para o BUP. Então, o que a gente fez? Claro, em uma escala muito menor, foi o primeiro evento, né, que a gente fez. A gente chamou 4 BUPers que faziam conteúdos próximos, similares, assim. Elas faziam muito conteúdo de cosplay e geek também, mas não chegavam a ser explícitos. A grande maioria não fazia explícito. E a gente pediu para elas escolherem o fotógrafo dos sonhos, a locação dos sonhos e o dia que elas gostariam de produzir conteúdo. E aí a gente levou as BUPers para onde elas queriam, foi para o Motel Lush, que a locação era incrível, assim, elas passaram um dia produzindo e foi incrível. O que aconteceu nesse dia? Elas produziam conteúdo e cada uma delas postava no Instagram o making-off, os bastidores desse ensaio, e avisando que todo o ensaio produzido lá estaria disponível com exclusividade no BUP. O BUP nas redes sociais, dentro da nossa comunidade do Telegram e também dentro da plataforma, a gente também divulgou esse evento. E foi muito legal ver que quando os packs saíram, eles foram recorde de vendas na plataforma. Foi aí que a gente começou a entender um pouquinho mais sobre o poder das BUPers e engajar a outra parte da nossa comunidade, que também era extremamente importante, que é a comunidade dos compradores. A gente entendeu aí que, para engajar os compradores, a gente precisa engajar as produtoras. Bom, já falei aqui por 13 minutos, mas eu falei muita coisa importante e eu queria fazer um refresh aí das coisas que eu já falei, das estratégias que eu mostrei aqui para vocês. Eu preparei um passo a passo para que você também possa copiar a minha estratégia ou fazer uma estratégia similar para o seu produto. Bem simples, em 6 passos, e o primeiro deles é: busque conhecer a sua comunidade para que ela possa crescer. O primeiro passo é entender quem são essas pessoas. E o segundo passo é ouvir, conhecer as suas dores e as suas expectativas. Mas, gente, não é fazer um forms, anotar umas informações, fazer um dashboard incrível, cheio de número, mega analítico e guardar esses dados. Eu prefiro que você faça algo orgânico no seu dia a dia, que você converse, que você crie relacionamento e utilize essas informações. Esse é o momento de fazer uma escuta ativa, de fato estar disponível para a sua comunidade. O terceiro passo é entender se existem subdivisões dentro da sua comunidade e quais são as particularidades dessas subdivisões. Esse foi um divisor de águas para o BUP e eu tenho certeza que se você começar a fazer esse mapeamento na sua própria comunidade, também vai ser para o seu produto. Quarto, a gente tem que trabalhar com os feedbacks.
Beleza, a escuta foi ativa, a gente escutou tudo, mas e aí? O que é que a gente vai fazer com essas informações? A gente precisa trabalhar com as informações que a gente colheu, tanto dos nossos usuários quanto da comunidade em geral. A gente fazia muito no BUP um planejamento trimestral e a gente mudava esse planejamento se a gente achasse que ele não estava adequado às expectativas dos nossos usuários. Então, a gente trabalhava, sempre trabalhou com os feedbacks. Quinto, crie relacionamento verdadeiro com a sua comunidade. Escute, trabalhe com os feedbacks e continue mantendo esse relacionamento. E, por fim, mapeie padrões. Você vai ver que vai existir padrões dentro da sua comunidade e esses padrões vão te dar informações importantíssimas para que você continue fazendo a gestão assertiva e crie novas estratégias para o seu produto de acordo com o momento em que ele esteja, se for do começo da comunidade ou uma comunidade mais madura e com mais autoridade. E eu falei super de engajamento aqui, falei super de criação de comunidade, mas o que significava para mim, para minha comunidade, engajamento? Comecei a estudar, comecei a conversar mais, comecei a mapear mais o BUP. E eu entendi que os usuários engajados, eles tinham 3 pilares de satisfação dentro do BUP. O primeiro deles era o relacionamento. Eles queriam ter relacionamento, de fato, com a plataforma. Eles queriam se sentir queridos, abraçados. Eles queriam sentir que o BUP está trabalhando para o sucesso deles. E era o que a gente, de fato, genuinamente faz para os nossos produtores de conteúdo. O segundo era o nível de satisfação que esses produtores, e inclusive compradores também, têm com a solução que a gente oferece, que é o BUP. Se a produtora vende bem, se ela está no BUP ganhando dinheiro e se ela está feliz com o que a gente oferece, então a gente vai ter uma produtora que passa mais tempo no BUP e que vai estar divulgando e vestindo a camisa do BUP por mais tempo. E, por fim, suporte. A gente percebeu que o suporte ágil, humano e que oferece soluções rápidas era muito importante para a nossa comunidade. Então, a minha parceria como Community Manager com o pessoal do suporte foi muito importante. Entender que tipo de ticket aparecia no suporte, o que é que rolava no chat, o que é que os usuários reclamavam, o que é que eles pediam, o que é que eles elogiavam, foi de extrema importância. Gente, por fim, eu quero dizer que desde que o BUP começou a fazer estratégias de gestão de comunidade, a gente não parou de crescer em nenhum mês. Desde 2021, lá no comecinho de 2021, que eu entrei no BUP e a gente começou a organizar a casa, fazer a gestão, conhecer a nossa comunidade, a gente vem crescendo todos os meses. E isso é fruto de um trabalho muito bem feito, que obviamente não é individual, ele é coletivo, e que ele é também possível de ser replicado para outros produtos e outros contextos, não só apenas o de conteúdo adulto. Trabalhar com conteúdo adulto é um pouco fora da curva, sim é, mas é muito gratificante quando a gente vê que a gente consegue esse tipo de resultado e esse tipo de responsabilidade também com o trabalho que a gente oferece em um produto que às vezes não é muito bem visto, que não é muito aceito em algumas esferas da sociedade. Então, é isso. Eu queria muito agradecer o espaço. Espero ter agregado com o meu talk. Espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês gostem.